Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, ao canal Leitura Diária. O intuito aqui é ajudar você na caminhada com Deus. Todos os vídeos aqui postados têm o conteúdo sobre a Palavra de Deus. Te convido a assistir esse vídeo até o final. Deus tem uma mensagem maravilhosa para você. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui embaixo tem um sininho, ative esse sininho para ser avisado dos novos vídeos que iremos postar. Deixe seu comentário, isso ajuda que o canal cresça e que outras pessoas sejam alcançadas com as maravilhosas mensagens. Deus abençoe grandemente. Marcos capítulo 5. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, aterrorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Pai amado. Toma a direção, Senhor, dessa palavra, Pai. Que essa palavra, Senhor amado, não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações, para que venhamos tomar atitude de melhorar a nossa vida e o nosso relacionamento contigo, ó Deus. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em teu nome, Jesus. Amém. Para podermos entender o texto, vamos voltar um pouco ao contexto da história, onde mostra que Jesus, chegando a uma certa cidade, ele curou um endemoniado. A epígrafe do texto do capítulo 5 diz: a cura do endemoniado Gesareno. A cidade, quando soube da cura desse homem, eles rejeitaram a Jesus Cristo. Eles pediram a Jesus Cristo que se retirasse da cidade. E uma das coisas interessantes acerca desse assunto é que Jesus Cristo simplesmente não argumentou nada e decidiu sair da cidade. Jesus só fica onde ele é aceito. Quando ele não é aceito, os milagres não acontecem. Quando ele é aceito, ele transforma vidas e a bênção chega na vida daqueles que necessitam. Quando nós aceitamos a Jesus, ele simplesmente, educadamente, respeita a nossa decisão, né? 1 João 5, capítulo 5, versículo 12, mostra o seguinte: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. 1 João 2,23: todo aquele que negar o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessar o Filho, igualmente o Pai. Quer dizer, se nós negamos a Jesus Cristo, existe uma ausência de Deus. E essa ausência de Deus, todo ser humano tem que temer, mais do que ao inimigo de nossas almas. A ausência de Deus gera a morte, gera males para nossas vidas, para a vida dos seres humanos. E quão bom é que nós possamos aceitar a Cristo e fugir dessa ausência de Deus e procurar Deus para nossas vidas. Mas continuando o contexto aqui, simplesmente e educadamente, Jesus Cristo, respeitando a decisão daquela população, daqueles residentes daquela cidade, saiu do local, entrou no seu barco e foi para o outro local. Chegando a esse outro local, o texto aqui, Jairo, ele era um dos principais sacerdotes da sinagoga daquela época. Ele vem até Jesus Cristo suplicando para que Jesus Cristo vá até a casa dele, para que a filha dele seja curada. Jesus Cristo aceita ir até a casa de Jairo e no caminho aparece essa mulher. A história dessa mulher, ela é interessante. Ela passa por uma situação que já vinha perdurando por muitos tempos.
ela já tinha, com todos os esforços dela, gastado dinheiro, ela já tinha tentado de todas as formas, atrás de médico, como o próprio versículo mostra, que ela gastou tudo que ela tinha. Então ela ficou numa situação miserável. Ela ficou frustrada, ela estava cansada, sem dinheiro. Então, se a gente parar um pouquinho para pensar e olhar a situação dessa mulher e se colocar no lugar dela, como se fosse hoje, ela estava desenganada pelos médicos. Além desse sofrimento da questão dos médicos, ainda havia um tabu na sociedade daquela época, que as pessoas que ficavam doentes, com doenças que eram aparentes, elas eram colocadas à margem da sociedade. Elas eram colocadas, não queriam nenhum contato com ela. Nesse estado que ela estava, indo de mal a pior, como mostra o versículo aqui, né? Ela estava indo de mal a pior, sem expectativa de vida. Ela ouviu falar de Jesus Cristo, se colocou imediatamente num pensamento positivo: se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curada. Ela mesma profetizou, ela mesma lançou uma palavra positiva para a vida dela. Ela chegou e disse: se eu somente tocar, serei curada. Ela não disse: não, se eu tocar, talvez eu seja curada. Não, ela não fez isso. Ela simplesmente botou na cabeça uma palavra positiva. Olha como isso é importante. A Bíblia ela fala sobre a questão de nós falarmos da nossa boca sair bênçãos e não maldições. A partir do momento que eu lanço uma palavra afirmando negativa ou positivamente, ela procederá, ela acontecerá. Estou profetizando. Se eu disser que amanhã vai me acontecer um mal, pode acontecer, porque eu estou profetizando para que isso aconteça. Nós temos que ter cuidado com essa questão das palavras. E essa mulher, ela usou a palavra positiva: serei curada. Uma coisa que é interessante nessa história dessa mulher é que ela apenas ouviu falar. Ela apenas ouviu falar em Jesus Cristo. E logo ela tomou essa informação e gerou nela essa fé, essa decisão e essa atitude. Se eu apenas for lá e tocar. Olha, vamos pensar bem que ela saiu. Ela é uma mulher que está à margem da sociedade, é uma mulher que está rejeitada pela sociedade. Ela simplesmente saiu, ela correu atrás, enfrentou a multidão cansada, doente. Ela foi lá e tocou nas vestes. Na mesma hora ela foi curada, né? Ela apenas ouviu falar uma única vez. A gente passa um ano indo à igreja, a gente escuta de Jesus Cristo na televisão, a gente escuta Jesus Cristo através de outras pessoas, através desses vídeos do YouTube. Ela uma única vez ouviu, creu, teve atitude, jogou uma palavra de profecia e teve a cura. Quantas vezes nós ouvimos tanto a Jesus Cristo e não temos essa ação de fé? Pelo contrário, ainda ficamos às vezes dizendo: amanhã isso não vai acontecer, já jogando uma palavra negativa sobre os problemas que nós temos da vida. Nós temos que ter a atitude dessa mulher, né? Nós temos que exatamente entender que ela apenas ouviu uma vez, ela jogou uma palavra de profecia, ela foi atrás e conseguiu a bênção que ela almejava. Assim é em nossas vidas também. A partir do momento que eu tenho um problema e eu sei que Jesus Cristo pode resolvê-lo, eu tenho que tomar a atitude, a ação de ir atrás para ser resolvido esse problema. Usando o que? As ferramentas que eu tenho. Quais as ferramentas que eu tenho? A fé, a oração, a palavra positiva de alcançar aquele êxito do que eu quero, né? E Deus vai nos abençoar, Deus vai chegar conosco e vai nos dar essa bênção. Ela procurou fazer tudo com seus próprios esforços. Ela procurou fazer tudo daquilo que a mão dela conseguia fazer. A partir do momento que ela viu que não conseguia com as mãos próprias, ela foi atrás daquele que poderia fazer o impossível, né? E Jesus Cristo fez o impossível na vida dela. Então, às vezes a gente está doente, a gente está com problemas, a gente vai com nossas próprias forças atrás de médicos, atrás de amigos, atrás de familiares, atrás de alguém que possa nos ajudar, mas a gente tem que entender que existe Cristo em nossas vidas que pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer. Nós temos que lembrar, né? Essa mulher escutou uma única vez, nós escutamos todos os dias que Jesus Cristo pode fazer algo por nós. Só basta nós crermos, colocarmos a nossa fé em ação, a nossa atitude em ação.
Existem pessoas que podem ser curadas através de médicos e existem pessoas que podem ser curadas imediatamente. Agora, a minha questão é, eu tenho que ter a fé de buscar a Deus primeiramente e Ele vai me dar a direção do que deve ser feito. É claro e evidente que quando eu estou falando a questão de fé aqui, eu não estou dizendo para você que você deve deixar médico, deixar essas coisas que existem na nossa ciência. Não. Nós temos que ter a fé. Nós temos que ter a palavra positiva, nós temos que ter a oração, nós temos que ter também a ação de correr atrás. Eu já vi diversos tipos de curas que foram feitas através de médicos que fizeram a cirurgia e houve a cura, que Deus abençoou. E também já vi através de pessoas que foram curadas sem nenhum médico tocar. A pessoa fez o exame, apareceu lá o tumor, apareceu lá a doença. E a pessoa orou, e a pessoa profetizou, e a pessoa buscou a Deus. E quando foi fazer o outro exame, sumiu aquela doença. Então eu creio nessa questão também. Deus ele tem seus motivos e modos de trabalhar. Deus ele trabalha em cima daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós temos a nossa fé. Mas eu tenho que ter a atitude e fé de saber que Ele é poderoso, Ele é o médico dos médicos e pode agir em nós aquilo que nós não podemos agir. Voltando ao texto dessa mulher, ela teve uma fé inabalável. Se nós pararmos para pensar assim, então por que essa mulher não esperou pelos médicos? Ela não foi atrás dos médicos. Ela gastou tudo o que tinha para poder ser curada, né? Através da ciência, através daquilo que é natural aos homens. Mas existem coisas que às vezes natural do homem não resolve. Existem coisas que às vezes nós temos que correr com nossa atitude e nossa fé. Só um Deus do impossível que poderia fazer alguma coisa. Então ela escutou que Jesus Cristo poderia fazer alguma coisa e ela correu atrás e Jesus Cristo curou e Jesus Cristo mudou a vida dela. Jesus Cristo é o único que pode mudar essas situações. Não existe outro que possa mudar as situações. Também não estou dizendo aqui que Jesus Cristo não possa operar através de médicos. Jesus Cristo opera através de médicos também. Jesus Cristo colocou, depois que subiu aos céus, ele colocou um acesso direto a Deus, né? Antigamente, no Velho Testamento, a oração antes saía do homem, enfrentava uma batalha espiritual até chegar a Deus. Para voltar também a resposta era saía de Deus, passava por uma batalha espiritual para chegar no homem. E vários versículos bíblicos no Velho Testamento mostram isso. Quando Jesus Cristo subiu aos céus, deixou-nos o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Filho é Deus. Então, quando nós oramos e clamamos a Deus, se agimos com fé, com atitude, com palavras positivas, nós alcançaremos a vitória, porque Deus escuta na mesma hora. A única coisa que pode impedir esse trabalho de Deus em nossas vidas é o nosso pecado, é a nossa falta de fé. Então, a partir do momento que a gente começa a entender essa questão e começa a colocar em prática, nós conseguimos ver que Deus ele age a partir do momento que a gente começa a colocar em ação isso. A grande questão nisso tudo é saber que a gente precisa procurar a Deus, que a gente precisa se converter dos nossos maus caminhos, né? O se converter dos nossos maus caminhos é reconhecermos que somos dependentes de Deus, é reconhecer que somos pecadores e as nossas atitudes são erradas e precisamos melhorar as nossas atitudes, porque Deus zela pela palavra dele e a palavra dele é real, a palavra dele é eficaz. Só basta a gente colocar em nossa vontade de fazer. Nós devemos estar como salmista, né? Suspirando, né? A minha alma buscando a Deus, né? Atrás de Deus, para que Deus possa nos ajudar, não só atrás da sua mão, mas pelo que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é médico dos médicos, Ele pode fazer aquilo que nós não podemos fazer. Ela não ligou para nada, nem ninguém, sem olhar para os lados, correu atrás, né? E foi abençoada. Nós devemos ter a mesma mente, nós devemos ter a mesma ação. Se vocês parar um pouquinho para pensar, vocês vão ver o seguinte, que aquela multidão estava tocando Jesus Cristo e não estava acontecendo nada. Mas ela, com a atitude que ela teve, ela tocou e aconteceu alguma coisa. É isso que nos chama a atenção, que se ela tocou com essas atitudes que eu falei agora no início, ela tocou com fé, ela tocou com ação, ela tocou com palavras positivas. Nós temos que entender que Jesus Cristo pode fazer por nós aquilo que ninguém pode fazer.
e se segurar nessa palavra. Amanhã eu vou estar curado, amanhã vai acontecer algo bom, amanhã vai dar certo. A palavra positiva vai fazer produzir algo no futuro bom. Agora, se eu ficar, amanhã vai acontecer, aí amanhã eu já chego e digo, não, aí não vai, pode ser que amanhã não aconteça, vai acontecer depois, e nós não podemos estar em dubicidade. A própria palavra de Deus, ela fala que nós devemos ter um foco e ação, certo? Nós não podemos estar cogitando em duas palavras. Se a minha palavra é amanhã eu serei curado, amanhã eu vou receber minha bênção, se prepare que ela vai acontecer. Deus vai abençoar, Deus vai me honrar, Deus vai me ajudar. Não vai me ajudar porque eu mereço. Ele vai me ajudar porque a palavra dele é fiel. Ele faz acontecer porque ele é fiel à palavra dele. Muitas pessoas estavam tocando Jesus Cristo, estavam atrás de Jesus Cristo, mas nenhum estava tocando como aquela mulher tocou. Que Deus possa nos ajudar, que essa palavra sirva para os nossos corações, para que a gente possa entender que Deus é um Deus maravilhoso. E para que Deus haja, nós temos que nos colocar no nosso lugar, que é adorar, engrandecer, bendizer, estarmos suscetíveis a receber a bênção que Deus quer dar. Depende de nós mesmos. Amém?